Então ele era franzino, ele não era forte, ele não chamava atenção pelo porte físico dele. E aí os militares não o quiseram, e aí ele andava com esse soco inglês e ameaçava os colegas que se recusassem a participar dos movimentos. Então desde cedo ele sempre teve uma postura revolucionária, inflamada e francamente agressiva com os seus pares. No mínimo ele não era um cara não era o cara mais querido da classe. O idealismo não pode ser confundido com empatia. Ele era maniqueísta. Ele tinha certeza que aquele contexto completamente confuso no qual o centro da Europa se encontrava, era claramente decorrente do descaso do Império Austro-Húngaro à região da Bósnia em que ele nasceu e cresceu. O bósnio não é gente, o otomano não é gente, só ele. Quem é contra ele, provavelmente nos dias de hoje, eles chamariam de fascista. Fascista, negacionista, não sei o que. É quando eu sinto vontade de torcer o pescoço daquele cara e eu vou lá e torço. Olá, tudo bem? Muito obrigado por se juntar a nós em mais esse vídeo. E apenas lembrando que nós vamos, antes de entrar propriamente dito no assunto, sempre lembrar você a nos ajudar, dando um like, comentando, compartilhando, porque assim você fortalece o nosso algoritmo. E se você se interessar por algum dos assuntos que já tiverem sido falados e são mencionados aqui, você sempre pode ir para o nosso canal, você pode se inscrever lá e ter acesso a todo o nosso acervo, né? Então vai aparecer no decorrer do vídeo, vai aparecer uma chave Pix, também aparece um QR Code, que são formas que você pode contribuir financeiramente se você gosta do nosso conteúdo. É isso aí, muito obrigado. Então agora vamos passar propriamente ao nosso assunto de hoje, que é, dando sequência a série dos grandes sociopatas, psicopatas do passado, da história, perdão, nós vamos falar sobre Gabriel Príncipe. E é muito interessante uma coisa, porque a biografia desse Gabriel Príncipe nos permite perceber uma coisa. Mais produtivo do que falar os grandes sociopatas do passado, o título da série é esse e continuará sendo. Mas com o passar do tempo, todos nós vamos perceber que, na verdade, nós estamos falando das grandes sociopatias, das grandes atitudes psicopáticas da história. Por quê? Porque não é necessário ser um psicopata diagnosticável, não significa, o fato de não é preciso ser alguém que preenche todos os critérios ou preenche critérios para se falar em psicopata. Não é preciso ser psicopata para ser nocivo. Não é preciso ser psicopático para ser lesivo. E não é preciso ser psicopático para ser tóxico. Claro, um bom psicopata provavelmente vai fazer todas essas coisas, mas estas coisas não são exclusividade dele. Ele as faz de uma maneira mais explícita. Mas existe a forma, sim, existem maneiras de sermos tóxicos, destrutivos e lesivos, sem sermos necessariamente psicopatas. E isto tem muito a ver com o nosso bem-estar psicológico. Tem a ver com aquele funcionamento interior nosso, que é a ideia de uma certa dívida, de uma certa... aquilo que eu devo para o outro, que o outro deve para mim, essa reciprocidade e a própria experiência amorosa, né? Porque amar e amar bem é algo que faz parte da nossa experiência anímica e proporciona bem-estar. E a gente vai poder entrar nisso daqui a pouquinho. Hoje, agora, nós vamos falar um pouco sobre Gavrilo Príncipe, Gabriel Príncipe. Aqueles de vocês que viram o nosso vídeo anterior sobre Gabriel Príncipe, e lembra-se que o vídeo termina com uma frase dele, que ele diz assim: olha, eu cresci num lugar pobre, em más condições, o Império Austro-Húngaro nunca lembrou de nós, eu queria vingança. E foi neste ponto que a gente trabalhou o primeiro vídeo, o desejo de vingança que ele tinha. E hoje nós vamos
Quem quiser ver, por favor, dá uma voltada, vai lá no nosso canal, que o vídeo está lá para você entender por que isso foi realçado. Hoje nós vamos ver o seguinte, Gabriel Príncipe. Vamos ver um pouquinho a biografia desse cara, que vale dizer quase o currículo vitae dele. Ele morreu com 23 anos, então não é muito extenso, mas muito intenso. Então nós vemos o seguinte, ele nasceu na Bósnia, num vilarejo da Bósnia, de uma família sérvia. Então ele era sérvio, nascido na Bósnia, em condições muito precárias. Isso acontece pelo seguinte, naquele tempo, final do século XIX, aquele pedaço do centro europeu estava com muitos conflitos de fronteira. O Império Otomano ao sul, a Sérvia e o Império Austro-Húngaro. Então você tinha aí um cenário de muita instabilidade naquela região. Ele morava, o Gabriel Príncipe, ele morou com a família até os 13 anos. Com 13 anos de idade, ele se mudou para Sarajevo, aonde ele iria eventualmente entrar para o colégio militar. Ele tinha um irmão que era 7 anos mais velho que ele, Jovan Príncipe, né? Que tinha para o irmão mais novo a ideia de que ele fosse um militar austro-húngaro. Esse irmão era 7 anos mais velho, ou seja, quando o Gabriel Príncipe foi para Sarajevo, ele foi ficar na casa do irmão, porque você lê na biografia, ele se mudou para... ele mudou para Sarajevo e ficou aonde? Na rua? É óbvio que tem que ter uma certa estrutura familiar. E até nisso a gente já começa a perceber o seguinte, ele era de um vilarejo pobre, abandonado, teve uma série de irmãos que morreram na infância, mortalidade infantil, um número muito grande, tinha ele, este irmão e um terceiro irmão, do qual eu nada consegui encontrar. Mas aí o que acontece? Esse daqui, ele começou a estudar, e aí ele foi para uma escola mercantil de Sarajevo. Nessa escola mercantil era uma estrutura completamente diferente do que nós temos hoje. O que aconteceu na escola mercantil é que ele foi expulso. Ele foi expulso porque ele cedo se envolveu em atividades anti-austríacas. Então é muito curioso isso, porque o Império Austro-Húngaro, a levada era muito mais austríaca, né? E é curioso isso porque algumas décadas depois, na Segunda Guerra Mundial, um austríaco chamado Adolf Hitler resolve ter uma ideia de pan-germanismo. Então vocês percebem como as coisas têm um contexto histórico, as coisas vêm evoluindo. As ideologias, elas não nascem de um dia para o outro. O que as ideologias pode acontecer com as ideologias é que elas podem se tornar obsoletas e seus defensores podem se tornar anacrônicos. Mas as ideologias, elas vêm e vão, e elas fomentam muita coisa. Bem, ele foi recusado, então, da escola mercantil, ele foi para o ginásio. Ginásio era uma espécie de curso preparatório para ingresso em estudo superior. No ginásio, ele novamente se mete em confusões e acaba sendo expulso, né? Não há referência a nenhum emprego. Eu não consegui localizar no Gabriel Príncipe nenhuma inserção profissional, coisa que se deu com seu irmão mais velho, Jovan. Ele era conhecido na escola. O que nós temos da biografia dele? Nós vemos o seguinte, ele na escola ele era conhecido por ameaçar os colegas de classe com um soco inglês. Ele levava um soco inglês. Ele era de compleição física bastante frágil, tanto que a causa mortis dele na prisão foi tuberculose. Presumivelmente ele já era tuberculoso com 20 anos. Então ele era franzino,
ele não era forte e ele não chamava atenção pelo porte físico dele. E aí os militares não o quiseram, e aí ele andava com esse soco inglês e ameaçava os colegas que se recusassem a participar dos movimentos. Então, desde cedo, ele sempre teve uma postura revolucionária, né, inflamada e francamente agressiva com os seus pares. Porque quem é que vai querer papo? Quem é que vai querer proximidade com um cara que chega lá querendo agredir o Império Austro-Húngaro e aponta e vem com um soco inglês na direção de quem se opõe a isso? No mínimo, ele não era um cara não era o cara mais querido da classe, não era a pessoa de convívio mais fácil. Tinha exatamente o que há de mais perigoso: idealismo. Porque o idealismo não pode ser confundido com solidariedade. O idealismo não pode ser confundido com empatia, com gestos necessariamente edificantes. Aí o idealismo se liga a um ideal. O idealismo se escraviza a um ideal. E quando acontece deste ideal tratorar a pessoa do meu lado, eu me torno cínico, eu me torno canalha. Então, muito cuidado com o idealista. Ah, ele é um idealista. Opa, lá vai um cara perigoso. Qual será o idealismo dele? Qual será o ideal que o fascina? Esse é o ponto importante. Não era pragmático e era irritadiço. Era facilmente provocado. O afeto predominante dele era irritabilidade, rabugice, ranhetice e com aquele soquinho inglês no bolso. Por fim, ele acaba ingressando num movimento chamado Jovem Bósnia. Também andou atacando algumas pessoas, alguns colegas que diziam que Jovem Bósnia era roubada. Juntou esse movimento Jovem Bósnia e foi o período em que ele acirrou dificuldades de relacionamento. Os biógrafos falam que ele tinha um relacionamento complicado e conturbado com o Jovan, muitas vezes conflituoso. Eu tenho a impressão que se ele não tivesse feito o que eu vou falar daqui a pouquinho, ele certamente teria saído da casa do irmão e teria se indisposto com ele, né? E aí o que acontece? Nós temos o quê? Um jovem desadaptado, irritadiço, hostil, perseguindo um ideal bélico num país extremamente conturbado por questões político-territoriais. Percebem como essa Jovem Bósnia, depois a Mão Negra, que é uma outra instituição aí da qual ele fez parte, que era terrorista, né? E que acabou convergindo num atentado contra o príncipe regente Francisco Ferdinando e sua esposa. Estavam desfilando num carro aberto em Sarajevo. Com ele havia mais 3 pessoas prontas para fazer um atentado, espalhadas em pontos críticos de Sarajevo. Já tinha jogado uma granada dentro do carro do príncipe. A granada não estourou. Tiraram com a mão, assim. Aí, vamos mudar o caminho. Tá bom, vamos mudar o caminho. Chegou ao Gavrilo, ele estava com uma pistola. O príncipe melou. Acabou o passeio dele pela cidade. Eu não conheço a geografia da cidade, mas eles mudaram o percurso. Todo mundo achou que o Francisco Ferdinando ia desistir ali, mas ele prosseguiu por outro caminho. E o Gabriel Príncipe tinha já desencanado do atentado. Ele entrou no restaurante e pediu um sanduíche para almoçar. Quando ele estava começando a almoçar, ele olhou pela porta quem estava passando? O Francisco Ferdinando e a esposa. Ele sai de dentro do restaurante, ele vai lá com a pistola e dispara contra o príncipe, contra a princesa, né? E eles morrem. Por conta dessa morte, um equilíbrio de forças da Sérvia, Império Austro-Húngaro,
toda essa tendência, essa tensão toda, quando acaba o herdeiro, há uma turbulência que acaba desembocando na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, né, quando você vê a Segunda, você percebe assim, a Segunda foi praticamente uma continuação. A rendição da França, Segunda Guerra Mundial, a rendição da França à Alemanha, parece que foi assinada no mesmo vagão, um vagão de trem, um vagão de bonde. Mas o Adolf Hitler fez questão de que a rendição da França fosse feita no mesmo vagão aonde os perdedores da Primeira Guerra tiveram que assinar a paz. Né? Depois tem o Entre Guerras e tudo. Mas, voltando ao nosso Gabriel, o Gabriel Príncipe, ele é um alerta. Quando eu falei do Jack o Estripador, eu disse, o Jack o Estripador era a aurora do século XX, e eu espero um dia a gente entra nesse assunto. Todos os elementos que caracterizam o século XXI foram preparados, assados no século XX e foram preparados no século XIX. Uma hora a gente vai... Nós estamos aonde estamos não é à toa. Nós temos aí 120, 150 anos de preliminares para chegar onde a gente chegou. Né? O século XX incubou aquilo que foi desenvolvido no século XIX e o século XXI colhe, né, e por sua vez incuba outras coisas. Nós estamos às eras históricas, nós estamos sempre prenhes, estamos sempre grávidos do próximo momento. E o próximo momento, normalmente, apesar de um monte de gente querer viver de acertar o futuro, seja uma eleição, o resultado de uma eleição, seja o número de uma loteria, o futuro é definitivamente surpreendente, ele é definitivamente imprevisível. Isso tudo que nós fazemos é a pré-cu, é olhando para trás, é em visão retrospectiva. Mas o Gabriel Príncipe, ele não podia imaginar que mandando uma bala no peito do Francisco Ferdinando, ele não podia imaginar que ia acontecer o que aconteceu. Ele até falou, olha, não dava para crer, não era isso que eu procurava. Mas também não se pode dizer que isso não estava aí para acontecer. No que ele tem toda a razão. A culpa da Primeira Guerra Mundial não foi dele, mas ele serviu como estopim inadvertido. Bem, assim como Jack o Estripador, Gabriel Príncipe é um alerta. Ele é um alerta para nós do século XXI que estamos incubando o século XXII. Estamos incubando as décadas em que nossos filhos vão viver, os nossos netos vão nascer. É um alerta porque quais são as características que o Gavrilo Príncipe traz e que são péssimos companheiros de vida para a gente. Ele era temperamental. Era impulsivo, né? Rápido em explodir, furioso, revoltado, reativo em lugar de ser responsivo. As adversidades às quais ele estava submetido, teve uma infância difícil, estudar foi penoso para ele. Ele jogou fora porque não soube aproveitar, mas foi um esforço, certamente um esforço do irmão dele, o Jovan, certamente um esforço dos pais dele. Tem foto dos pais dele, muito, muito humildes, muito simples mesmo. E ele, em vez de responder a esse cenário desfavorável, ele reagiu. Porque veja, se ele vai fazer escola mercantil, se ele vai estudar, ele poderia perfeitamente bem, por exemplo, se lançar na política. Eu não tenho temperamento para isso, mas ele, se ele gostava de terrorismo, a opção política para ele era bico. Não, ele era reativo em lugar de ser responsivo. Ele não procurou construir um antídoto ao que o incomodava. Ele resolveu agredir o que o incomodava. É diferente.
Passional. Ele sempre buscou os ambientes que reforçassem as suas convicções. Porque, veja, ele se juntou à Jovem Bósnia. A Jovem Bósnia era um movimento, você não era obrigado a fazer parte. A maioria dos jovens não fazia parte. Tanto que ele ficou conhecido por fazer bullying. Ele fazia bullying contra as pessoas que não, essa maioria que não queria participar. Então, ele tinha um anti-austrianismo, um anti-austrismo, né? E é engraçado que, como isso é semelhante, ele criou uma bolha, o que a gente chama hoje em dia de bolha de internet. Agora, existe uma bolha mais antiga que as redes sociais e a gente não lembra. A bolha se chama estádio de futebol. E no estádio de futebol as pessoas se incendeiam, sei lá, reciprocamente. E muitas vezes essas 30 pessoas que puseram fogo no ônibus ou mataram alguém, essas 30 pessoas isoladamente jamais fariam isso. Mas tem o efeito bolha. Um estimula o outro, um fortalece o outro, um empurra o outro para frente. E este efeito bolha deve ser tomado muito cuidado, porque ele pode ser destrutivo. E ele sempre procurou os ambientes que reforçassem a convicção dele, em vez de ambientes que modulassem ou encorajassem a encontrar outros tipos de... Quando eu falo convicção, quer dizer, tem que ser na porrada. Essa é a convicção dele. Teria que estar frequentando ambientes e conversando com pessoas que pudessem oferecer alternativas. Não, ele já foi ficar logo com os radicais, junto dos radicais. Era proselitista. Esse é mais um problema gravíssimo, né? É quando eu tenho a minha opinião e eu quero recrutar você para ter a mesma opinião que eu. Isso é proselitismo, vem da palavra prosélito. Isso aí é do Novo Testamento. Quem tiver curiosidade vai estudar o que é um prosélito. Muita gente fala e fala besteira. Eu já vi um cara falar que o proselitista é o cara que fica eloquentemente defendendo sua ideia. Não, tá errado. Isso é um tipo de proselitismo. O proselitismo pode ser textual. O proselitismo pode ser numa coluna de jornal. É uma atitude de tentar recrutar, de tentar conclamar pessoas para pensarem como você. Outra coisa, ele era linear. Ele era maniqueísta. Ele tinha certeza que aquele contexto completamente confuso no qual o centro da Europa se encontrava era claramente decorrente do descaso do Império Austro-Húngaro à região da Bósnia em que ele nasceu e cresceu. Ele tinha certeza disso. Não tem mais nada ali. Não tem outros interesses, o bósnio não é gente, o otomano não é gente, só ele. Ele é bom, o resto é mal. Quem é contra ele é do mal, né? Quem é contra ele, provavelmente nos dias de hoje eles chamariam de fascista. Fascista, negacionista, não sei o que, provavelmente. Não sabemos, porque ele morreu em 1916, 17. 18, eu acho que ele viveu a mesma coisa que a guerra. E outra característica que ele tem que é péssima é que ele passava ao ato. O que é passar ao ato? Passar ao ato é quando eu sinto vontade de torcer o pescoço daquele cara e eu vou lá e torço. É quando eu dou vazão a um primeiro impulso emocional que eu tenho e não penso duas vezes. Isso é psicopático? É psicopático. Agora, proselitismo não, linearidade não, as outras coisas que nós falamos não necessariamente. Por isso que é importante dizer que quando você tem uma atitude sociopática, isto não significa necessariamente você tem um transtorno de personalidade. O Gavrilo parece chegar perto, mas não dá para diagnosticar e não é leviano assim. A coisa não pode ser tão leviana. O cara me desagrada, ele é psicopata. O cara me desagrada, ele é fascista.
o cara me desagrada, ele é esquerdelho. O cara me desagrada, ele é psicopata. Não. Vamos parar com isso aí, né? Essa categoria diagnóstica não é para ficar brincando, como fazem por aí, né? Então, o importante é que a possibilidade de ser socialmente lesivo está ao alcance de todos nós. Não adianta nada falar que X% da população é psicopata e os outros 90 e tantos por cento as vítimas prontas a ser atacadas por esse sanguinário predador das trevas. Não. Você, eu, nós todos podemos ter atitudes, eu não digo esfaquear, mas podemos ter atitudes francamente prejudiciais para as pessoas à nossa volta, sem com isso sermos psicopatas ou sociopatas ou algo que o valha. Por isso é que nós falamos em atitudes antissociais e atitudes pró-sociais. O bem-estar psicológico é o cultivo de disposições, atitudes e experiências pró-sociais e não antissociais, como acontece nos transtornos de personalidade e nas pessoas que eventualmente tenham essas características muito fortes. Então é por isso que eu falo, dentro da ideia do bem-estar psicológico é muito importante você estar sempre atento ao fato exatamente no que eu aposto, exatamente o que eu tenho em mente quando eu faço X ou eu faço Y, eu recebo minha sogra para morar em casa. O que exatamente eu estou fazendo quando eu recebo a minha sogra para morar em casa? Eu estou facilitando para minha esposa a possibilidade de cuidar da mãe. Eu estou sendo generoso, eu estou sendo hospitaleiro. Realmente a velha não tem para onde ir. Você vê, já estou imaginando que é velha, né? Quem disse? Ou eu posso simplesmente estar deixando ela vir para ter paz. E o tempo todo eu a tenho na casa como se ela fosse um estorvo. Veja, essas três atitudes ocorrem quando eu recebo a minha esposa, a minha sogra em casa. Eu estou recebendo a mãe da minha esposa ou eu estou recebendo a minha sogra. A mãe da minha esposa não é exatamente a minha sogra. A sogra é um personagem de piada, lembra? A mãe da minha esposa é outra coisa. Então, o que eu estou fazendo quando eu divorcio? O que eu estou fazendo quando eu não divorcio? Estas perguntas todas são muito importantes de nós mantermos vivos para nós mesmos, não ficarmos nos cobrando, mas exatamente porque o Gavrilo, o príncipe, se recusava a pensar e olhar o que ele fazia. Pô, mas por que eu estou levando esse soco inglês para a escola, pô? É ruim isso aqui. Né? Faca você pode dizer que é para usar para outra coisa. Agora soco inglês, cara, é soco inglês. E então fica aqui essa exortação, esse convite. Você que pratica mindfulness, você que não pratica mindfulness, você que é religioso, você que não é religioso, tenha sempre em mente que o resultado final, por exemplo, um atentado contra um herdeiro desencadeando uma guerra, ou uma família que é desalojada precocemente só porque você não tem coragem nem educação, né, de esperar um pouco, você tem que empurrar os caras para fora, não tem essa, não pode esperar. Isto pode ser muito lesivo de um ponto de vista. E você não vai viver bem fazendo para o outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Essa é uma regra de ouro. Gabriel Príncipe jamais teria feito o que ele fez se ele pensasse assim: eu não vou fazer com o príncipe dane-se, eu não vou fazer com o príncipe herdeiro o que eu não gostaria que fizessem comigo, né? Mandar um balaço à traição no meio do peito, tá? Então é isso, gente. Há muitas formas de sermos antissociais que não só através da psicopatia. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Sempre lembrando que nós exploramos a experiência de sociopatas ou de situações muito difíceis exatamente para podermos perceber
em nós mesmos. Vamos aprender com os sociopatas o que pode ter dado errado na natureza humana deles, para que a gente não replique esses mesmos erros na nossa vida. Isso é um movimento pró-social e que promove bem-estar psicológico. Muito obrigado, até a próxima. Hoje o vídeo ficou um pouco longo, tá? Mas espero que vocês gostem. Tchau, um abraço.